Prezado irmão diácono Márcio, seminaristas aqui presentes, coroinhas, ministérios vários da música, proclamadores da palavra, extraordinários da Eucaristia, agentes de pastorais nesta catedral, irmãos e irmãs, crianças, jovens, casais, famílias, aqui presentes, vindos de muitos lugares, irmãos e irmãs que nos acompanham através da TV Horizonte, redes sociais, a celebração deste domingo, dia do Senhor. Celebração esta de extrema importância para cada um de nós, de extrema importância para a igreja. E ao falar igreja, eu não estou pensando apenas em sua hierarquia, mas eu estou pensando como pensa o Concílio Vaticano II, na sua belíssima compreensão. A igreja é o povo de Deus. O povo de Deus. Nós, todos, povo de Deus. Pela graça do batismo assim constituídos, identificados ao mistério, pessoa, vida e missão de Jesus Cristo. Esta celebração é de grande importância, irmãos e irmãs, porque trata-se da totalidade da igreja. E ao falar da totalidade da igreja, nós estamos pensando na sua dimensão estrutural, hierárquica, organizacional, sacramental, simbolizado na pessoa de Pedro, mas estamos falando também o que não pode ficar de fora, como tanto o Papa Francisco nos insiste, a sua dimensão missionária, simbolizado na pessoa de Paulo. Pedro e Paulo, São Pedro e São Paulo, dimensões da igreja, colunas da igreja, sustentáculos da igreja, que é o povo de Deus. É esta festa que celebramos, e aí está a razão da sua suma importância, porque nós estamos celebrando a nossa realidade, a nossa vida, a nossa história, a nossa essência, o nosso ser, viver como igreja, povo de Deus no coração do mundo. Segunda coisa muito importante que a liturgia de hoje, a solenidade de São Pedro e São Paulo nos traz, mais do que dizer, como a palavra de Deus disse na primeira leitura e segunda, a vida, testemunho desses dois grandes apóstolos, grandes homens. Olha o que nós ouvimos na primeira leitura, a experiência de Pedro na prisão. Quando o rei Herodes se alegrava em perseguir e matar os cristãos. Tiago foi morto à espada, também foi apóstolo. Isso agradava as pessoas, agradava ao rei Herodes. E ainda para agradar mais, aprisiona Pedro. E ali escutamos na primeira leitura como que a ação de Deus através da igreja orante intercede e suplica. E Pedro faz a experiência da presença, auxílio, proteção do Senhor em sua vida, que o tira da cadeia, que o livra das mãos de Herodes. Sabemos que mais tarde Pedro vai ser morto, martirizado, de cabeça para baixo. Que coisa impressionante. Aquele Pedro, quando começou a sua história, se sentiu atraído e chamado por Jesus, aquele homem grosso, áspero, difícil de compreender as coisas, impulsivo,
Aquele homem que escutou de Jesus: agora você é jovem, você pode ir para aqui e para ali, mas mais tarde outros te conduzirão, falando de que morte Pedro haveria de oferecer sua vida. Escutamos na segunda leitura a experiência de Paulo, que agora também está na prisão, e da prisão ele escreve esta carta a Timóteo, dizendo exatamente da experiência que ele está fazendo na prisão, quando ele pressente que a sua vida está chegando ao fim. Mas ao pressentir que a sua vida está chegando ao fim, ele diz algo tão forte, tão belo, como testemunho que vale para mim, vale para você, vale para a igreja, para o povo de Deus que somos nós. Está aproximando o momento da minha partida. Eu combati o bom combate, eu completei a corrida, eu guardei a fé. Eu agora estou esperando a coroa que o Senhor vai me dar naquele dia. Mas olha, ouçamos, irmãos e irmãs, diz o apóstolo Paulo, que o Senhor dará não somente a mim, ele, Paulo, mas que dará a todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Já prefigura a realidade da igreja, já prefigura a realidade daqueles que viriam depois. Nós do agora, nós do hoje, do momento, desta hora, também conosco acontecerá o mesmo que aconteceu Pedro e Paulo. Também nós haveremos de experimentar, a igreja toda, o povo de Deus todo, a manifestação gloriosa do amor de Deus. É verdade, irmãos e irmãs, que agora, como aconteceu na vida deles, passamos pelas experiências que nos desafiam, passamos pelas muitas provações, conflitos, dificuldades. Muitos continuam sendo perseguidos, presos, porque falam, anunciam a verdade a um mundo que não quer escutar a verdade, que apenas quer viver na mentira, que apenas quer seduzir com propostas que não levam à vida, mas geram a morte. Anunciar e testemunhar Jesus Cristo como igreja, povo de Deus nesse mundo, não é fácil, não é simples, é complexo. Impõe experiências pelas quais também Pedro e Paulo passaram. Talvez você já passou por algumas. A igreja continua passando por muitas. Não é entendida, não é compreendida, não é acolhida, é criticada, é debochada, ironizada. Testemunhar a fé no mundo de hoje parece algo cafono, retrógrado, ultrapassado, não faz sentido, algo alienador. São nas experiências concretas do dia a dia, da minha, da sua, da nossa vida, da igreja, povo de Deus, que se atualiza as experiências pelas quais passaram Pedro e Paulo. Mas como é bom, como alegra o coração ouvir o que estamos ouvindo nessa liturgia, como povo de Deus no coração do mundo, a experiência desses homens que há muito antes de nós, mesmo sofrendo, aprisionados, martirizados, derramando sangue, derramaram por uma causa, derramaram por uma importância e por um valor, que precisa ser também a nossa causa, a mesma importância e o mesmo valor: Jesus Cristo. Por mais que hoje, como agora, estamos celebrando São Pedro e São Paulo, celebrando as razões e a história do nosso ser igreja, a centralidade desta solenidade não é, obviamente, Pedro e Paulo, mas é aquele que os chamou. Aquele que os chamou um dia e os enviou para poder continuar o que ele realizou, a missão que ele assumiu, que também teve o desfecho na cruz, martirizado como foi, por amor, para dar a vida a essa igreja, a esse povo que somos todos nós. Jesus Cristo, razão fundamental e principal da vida de Pedro e Paulo, e que precisa ser também na nossa vida. Nesse sentido, neste contexto, queridos irmãos e irmãs,
O terceiro ponto importantíssimo da palavra de Deus, nesta solenidade de hoje, está exatamente nesta pergunta. Numa pergunta fundamental que Jesus fez a um grupo de 12 pessoas. Agora, meu irmão, minha irmã, essa pergunta está sendo feita a mais de 100 pessoas. Essa pergunta continua sendo feita à igreja toda, povo de Deus. A igreja que somos nós. Essa pergunta continua sendo feita também ao mundo, mesmo que o mundo não a queira escutar. E esta pergunta é a razão de tudo. Para você, quem sou eu? É uma pergunta difícil, é uma pergunta que nos desafia, a pergunta que foi feita a Pedro. E vós, quem dizeis que eu sou? Essa pergunta é a pergunta fundamental do cristianismo. Quem é Jesus Cristo? Quem é Jesus Cristo para mim? Quem é Jesus Cristo para você? Ora, irmãos e irmãs, não cabe simplesmente saber quem é Jesus Cristo, porque isso a gente pode saber lendo uma inúmera bibliografia que fala acerca dele. Isso a gente pode saber fazendo um curso de teologia. Isso a gente pode fazer fazendo um curso de cristologia, os tratados da teologia. Isso a gente pode fazer ouvindo as pessoas dizerem. Tudo isso é importante, tem o seu lugar, mas não responde totalmente. Essa resposta ela tem que ser pessoal. E essa resposta, mais do que passar pela razão, embora a razão ilumina a fé, essa resposta tem que passar pelo coração. Essa resposta tem que passar pelo coração e ser externalizada na ação. Por isso Jesus quis fazer essa pergunta não no centro de Jerusalém, porque o centro de Jerusalém, da cidade de Jerusalém, era o centro do poder. Era o poder que mandava e comandava, que orientava a vida das pessoas. Por isso Jesus leva os discípulos para uma periferia, chamada Cesareia de Filipe. Uma periferia. E essa periferia, nesta periferia, é que ele queria fazer essa pergunta e ouvir a resposta. Porque exatamente nessa periferia, o que ela significava a missão de Jesus. E ele queria ajudar os apóstolos, os discípulos a compreenderem a razão da sua missão. Pedro responde, revelado por Deus, pelo mistério de Deus, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Pedro é elogiado, porque a sua resposta provém da luz de Deus, provém da fé. Um saber que passa não simplesmente pelo conhecimento, pela revelação humana, mas um saber que passa pela experiência da fé e da graça de Deus, e da luz que vem de Deus. Você é feliz, Pedro, porque não foi um ser humano que te disse isso, mas o meu Pai que está nos céus. Pedro reconhece a dimensão de Jesus como Filho de Deus. Aquele que foi o enviado, o Messias do Pai. Aquele que assumiu a sua missão junto aos pequenos, aos pobres, aos excluídos, aos da periferia, Cesareia de Filipe. Todo tipo de periferia, periferia humana, periferia existencial, periferia geográfica. Junto aos da periferia, Jesus se revela e é reconhecido na pessoa de Pedro, que em nome de um grupo
reconhece nele o enviado do Pai. Jesus elogia Pedro, porque ele não é só um pedregulho, Petros, mas ele é uma pedra, rocha. E sobre esta pedra, rocha, não sobre um pedregulho, ele diz: confiarei a você a minha igreja. Confiarei a você a igreja de Cristo, povo de Deus, sobre uma pedra, sobre a rocha. Que rocha é esta? Que pedra é esta? Não é uma pedra simplesmente falando, não é uma rocha qualquer. Essa pedra e essa rocha é a fé. É a fé. Não é a fragilidade de Pedro, não é a minha fragilidade, não é a sua fragilidade, não é a fragilidade da igreja, porque a igreja é frágil também, porque ela é composta de pessoas humanas, não de anjos e santos, e nem por isso mesmo incapazes de fazer um processo gradativo, catequético, evangelizador, de qualificar a fé, de vir a ser rocha, sobre a qual encontramos razão, motivo e sentido para tudo na nossa vida. Quando Jesus pergunta a Pedro, como agora está perguntando a mim e a você, para vós, quem sou eu? Trocando essa pergunta através de outras palavras, Jesus quis assim exatamente dizer: qual o sentido que eu tenho para a sua vida? Qual a importância que eu tenho para você? Afinal de contas, o que eu significo para você? É essa a pergunta. E é a essa pergunta que nós somos chamados a dar uma resposta. É essa pergunta que nós somos chamados, a igreja, povo de Deus, inserida no coração, a dar uma resposta. Porque dependendo dessa resposta, que não é apenas fruto de uma compreensão, embora ajuda, mas de um coração, de uma experiência, que vai fazer a diferença no mundo em que estamos. No mundo da nossa família, do trabalho, das nossas relações, em meio às realidades desafiadoras, em meio às periferias do mundo. Jesus pergunta para mim nesse dia, como perguntou um dia a Pedro, pergunta para você, para a igreja toda: o que é que eu significo para vocês? O que é que eu sou para vocês? E aí, irmãos e irmãs, somos chamados a uma resposta qualificada, que exatamente a graça de Deus vai nos ajudando a purificar o que precisa ser purificado em nós, para que a densidade desta resposta realmente seja traduzida, nem tanto no falar, mas sobretudo no viver e no ser, a igreja que Ele quer que sejamos no coração do mundo. A igreja que somos nós, está no mundo para fazer diferença, não para ser igual ao mundo. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Por isso precisamos da graça de Deus, por isso precisamos da luz e da força da fé, porque é exatamente a fé que fará toda a diferença, a fé nele, que vai nos ajudar a assumir a missão que Ele assumiu. Porque não podemos apenas teoricamente responder quem é Jesus, sem deixar de contemplar, observar atenciosamente o que Ele fez, como Ele sentia, como Ele vivia, o que Ele fazia. Assim a minha resposta, ela precisa estar sintonizada com a vida, a pessoa de Jesus Cristo, Filho de Deus, como de fato é, mas também tão humano, tão humano, tão humano, que só poderia ser divino. Para nos ajudar a entender, a partir da realidade humana que somos, carregamos, minha, sua, nossa e de tantos e tantas, no coração do mundo, capaz de dar respostas qualificadas, fruto da fé, fruto da nossa experiência, fruto da força da graça de Deus, que atua e age em cada um de nós. Hoje, finalizando, rezamos
e estamos em comunhão com o Papa Francisco, que hoje continua também experimentando as mesmas perseguições que Pedro e Paulo experimentaram em seu tempo, em sua época, em seu contexto, em sua história. Muitos são os desafios. Rezamos em comunhão pelo Papa Francisco, para que o Senhor o fortaleça na fé, na saúde, para que sua voz, sua palavra, que também está ancorada na voz e na palavra de Jesus, ele que busca desempenhar a sua missão à frente da igreja, povo de Deus, receba as nossas orações, o nosso espírito de comunhão, de adesão e busca de vivenciar e testemunhar esta igreja que tanto ele diz e deseja que seja. Uma igreja missionária, uma igreja que está no mundo, uma igreja que seja mais evangélica, uma igreja que seja mais do evangelho do que da doutrina, uma igreja que seja mais mãe, acolhedora, amorosa do que punitiva, uma igreja que de fato brote e seja sinal do coração de Jesus, que é o coração de Deus, que é o amor e a vida para todos. Que o Senhor nos ajude e nos fortaleça, pela intercessão de São Pedro e São Paulo, a sermos o povo de Deus no coração do mundo, seguindo a Jesus, buscando conhecê-lo mais, crescendo na fé e respondendo através do nosso agir, o nosso seguimento a Ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.